Olá, boa noite. Estamos começando aqui a nossa live sobre artigos jurídicos, artigos científicos, na verdade. Quem quiser, olá, Aline, Simone, tudo bom, queridas? Olá, Luiz. Estamos começando aqui a nossa live sobre como escrever artigo científico. Gente, olá, Tiago! Tiago, querido! Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tô aqui. Olá, Jonathan. Boa noite a todos. Estou super animada aqui para essa live, porque essa live aqui... Olá, doutora Daniela, que bom te ver aqui. Estamos aqui hoje nessa live porque eu acho que todo profissional, né, que gosta de estudar, que gosta de pesquisar, precisa saber escrever artigo científico. E aí eu convidei aqui a uma amiga querida, que é a Renata Toledo. A Renata já chegou. Vamos aqui autorizar. Olá, Valéria. Vamos lá. Renata está entrando. Olá, Maria Liliane. Beijo, doutora Rosa. Olá, Miss Mônica. Boa noite a todos. Olá, querida. Tudo bom, Renata? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Fê. Boa noite, boa noite. Gente, seguinte, estamos começando aqui a nossa live e do jeito que eu gosto, né, Rê? Que nós gostamos de coisas práticas, né? Isso. Pessoal, primeira coisa, tá todo mundo ouvindo bem a gente? Coloca um ok, um joinha se tá todo mundo ouvindo. Fabiana, Márcia, boa noite. Ai, muitos corações para vocês também aqui, ó, para meu coração. Essa live tem que ser divertida, tá? Tá todo mundo estressado com essa pandemia. Prática. E prática, divertida e prática. Bom, vamos lá, Rê. Vamos falar um pouquinho rapidinho de como que a gente começou a escrever artigo científico, né? O pessoal já tá dando oizinho aí. Oi, Tiago, tudo bem? Gustavo? Olha, gente, foi o seguinte, eu lembro quando, um pouquinho antes de eu entrar no mestrado, eu tinha muita necessidade de estudar, de me aprofundar nos temas. Olha a Tânia, a doutora Tânia querida, Tânia. tudo bom? Vando Falcão. E eu me lembro quando a gente estava lá, e a gente, logo que eu ingressei no mestrado, aí veio aquela pressão para a gente escrever, você se lembra? Perfeitamente. Gente, vocês Produção. Produção em massa, era assim. Só que a gente não tinha escrito um artigo científico bom, de peso, aquela coisa que você tem orgulho, né? Sim, eu posso dizer que eu nunca tinha escrito um artigo científico, na verdade. Nem na Então, especialização. como que a gente fez? Gente, na raça. Só que é o seguinte, diante do que está Professora acontecendo aqui, Elaine. né? Ah, o doutor Marcelo, diante do que a gente está vivendo aqui, gente, precisamos se reinventar, renovar e dar um up na carreira de todo mundo, certo? Ah, a doutora Tânia sabe dessa pressão. Todo mundo tá. Todo mundo tá lá, doutor Marcelo. Tá todo mundo nessa pressão. Ah, e outra coisa, vou até já falar agora, para quem está chegando, que a gente tem uma surpresa no final, não tem, Rê? Isso, quem fica até o final, nós vamos presentear com um e-book. Então, precisa passar para nós aqui o e-mail para que nós possamos encaminhar para vocês. O e-book com as principais dicas, que nós vamos falar algumas aqui e outras estarão no e-book. E vocês entenderam? A gente vai ensinar vocês em 5 passos a fazer artigo e depois a gente ainda vai passar um e-book para vocês terem esse material para vocês conseguirem, né, fazer. Claro que, ó, eu esqueci de perguntar uma coisa. Todo mundo tá com a caneta aí com papel? Gente, pega a caneta e papel que a gente vai começar a dar as dicas aqui. Pega aí, avisa. Quem ainda não pegou papel? Me contem. Bom, o Fê, e daí para contar para o pessoal que, embora seja, num primeiro momento, pareça assustador, né? Quando vem aquela cobrança, olha, você precisa escrever, você tem que publicar em menos de 2 anos 3 artigos, né? Para você foram 3, comigo foram 6. Foram 6, Eu tenho 6 artigos agora no doutorado, né? No mestrado eram 3 artigos, na minha situação, 6 no seu, razão da bolsa, né? Que a bolsa CAPES, a pressão era maior. Na hora que vem essa demanda e você nunca escreveu um artigo, você fala, poxa vida, e agora, né? Como que eu começo? Ó, eu vi que entrou aqui o Jânio, querido, nosso colega de artigo científico.
né? Parceiro de de artigo científico. É um amigo científico já. De todo científico, né? De É isso aí, cursos. Jânio, querido professor Jânio. Que bom, já tá. Conhece bem a realidade também, né? Gente, como é que a gente fez então? Olha, eu lembro quando a gente foi escrever nosso primeiro artigo científico, a gente não sabia nem por onde começar. Onde você começa qualquer coisa que você vai escrever? Diga, doutora Renata, por onde a gente começa? Pela curiosidade, né? Qual é o tema que mais te causa curiosidade para aprender? Então, você parte do pressuposto de que algum assunto te interessa e você não sabe onde você encontra e fala, puxa, eu vou escrever sobre isso, eu vou pesquisar e eu vou escrever sobre isso. Então, na realidade, eu penso que o mais importante é qual é o tema que te interessa, né? Qual é o tema que você não leu e não entendeu, ou leu e acha que falta alguma coisa. Ó, você quer um Afinidade com o exemplo? tema. Você quer um exemplo? Por exemplo, de que cidade que vocês estão falando aí? Vamos dar um exemplo usando até o local de vocês. Falem para mim, olha, doutora Séries, tudo bom, doutora Séries? Que bom que está aqui, doutora Silvia. Que cidade que vocês estão aí? Me contem. Sabe por que eu pergunto isso? Porque a partir da cidade a gente pode dar alguns exemplos práticos. Por exemplo, a Aline está de Aline Diadema. Diadema, Igaraçu, Jonathan, Igaraçu, O Gustavo entrou lá. capital, Gustavo, a doutora Gustavo. Patrícia de São Paulo, capital. Que bom tê-la aqui. Doutora Patrícia, conversamos no final de semana sobre artigos, Renata. Ó, Tiago de São Bernardo. Teresina, Olha, o Teresina, Dante está de Teresina, Recife, Santo Recife, André. Santo Gente, André. tudo de bom. Olha só, então. Vamos imaginar que na sua região, ó, o Luiz está de Floripa, na sua região, Feira de Santana, na Bahia, que legal, Fortaleza, São Bernardo. Aí na sua região tem algum problema específico. Não importa a área que você vai escrever. Nós duas somos advogadas. Porém, se você tem qualquer outra opção, você é pedagogo, você é professor de educação física, você é profissional da fisioterapia, odonto, olha aí, São Paulo, São Caetano, você pode até pegar na região onde você mora e ver algum problema específico, porque a gente tem que pensar nisso, uma problemática, não é, Renata? Sim, sim. Primeiro, qual é o tema que você mais tem afinidade, que você tem mais curiosidade e seja específico, né? Se aprofunde num tema específico, não seja tão abrangente, para facilitar inclusive a sua pesquisa, né? E isso sim, junto com o tempo, você tem que conciliar o tempo. Afinal de contas, você tem pouco tempo para escrever, para pesquisar, escrever e publicar, né? Nós temos que Isso. lembrar aqui também que o primeiro passo, que é escolher o tema, do primeiro passo escolher o tema até a publicação, vai um caminho. Vai um caminho. Mas olha só, então vamos lá. Pensando no tema, primeiro passo é tema. Escolhe um tema. Quanto maior é o tamanho do tema, mais profundo vai ser o teu artigo. Se for um tema curtinho, por exemplo, quem aqui é de uma área diferente do direito? Para a gente se desafiar aqui, né, Rê? Porque nós somos da área do Sim. direito. Quem aqui é da área diferente do direito? Tem alguém que é da área diferente? Não, então da área do direito mesmo. Vamos lá, quem gosta de direito tributário? Nós gostamos de direito de família. Quem gosta de direito tributário? Agora, nessa onda de Covid, estão falando muito de PTU, né, gente? Pedagogia, Olha, tem gente da odontologia, pedagogia. geografia. Muito bom, Então, muito temos bom. várias áreas aqui, ó. Pedagogia, odontologia, geografia. Pega alguma coisa que é voltada para a sua área. Por exemplo, na pedagogia, a gente até chegou a escrever um artigo, não foi? Rê, sobre isso, que está para Uhum. sair, não é? Sim, 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 sim. Nós vamos falar depois, mais no final, alguns artigos que nós escrevemos em coautoria e os que vão publicar. Um deles é o do homeschooling, né? Será até tema de uma live. Estamos aguardando aí a publicação do artigo para Para falarmos sobre fazer. isso. Isso, A área da isso. saúde, puxa, que Olha. bom, nós temos várias outras áreas que não só o direito, né? Agora, puxando aqui, né, Fê, não sei, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, uma curiosidade, né? Apesar de nós sermos da área do direito, a nossa primeira curiosidade tinha um pouco a ver com um biodireito, um direito Sim, sim. pós-humano, meio... Gente, a área do direito, para quem não é, o Luiz é da área da ciência da computação. A área do direito, ela é uma área muito rica também, além das outras, porque ela é multidisciplinar. O que acontece na área do direito? A gente esbarra agora, no momento da Covid,
com direito à saúde, plano de saúde, hospital, leito, não é? Então a gente trabalha Sim, junto com os sim, médicos e pacientes. Não é nada também. da pedagogia homeschooling, né? Então a gente acaba esbarrando. Exatamente. E o nosso primeiro tema aqui, só para aguçar a curiosidade de todo mundo, quando nós não sabíamos o que fazer, sobre o que nós iríamos escrever num curto espaço de tempo, até porque o artigo nós precisávamos em aproximadamente 6 meses, né, Fê? Sim, Submetê-lo para um congresso. é. Nós resolvemos falar sobre a criônica. Eu É tenho um pouco de assim, receio de gente. falar isso e as pessoas acharem que nós somos completamente loucas, né? Eu tenho certeza, talvez. Olha, o problema todo é o seguinte, pessoal. Você nunca escreveu um artigo na vida e você tem que escrever, que foi o nosso caso. Aí a gente É. falou, tá bom, então vamos escrever. Aí falou sobre o quê? Tem que ser algo inédito. Gente, se vocês quiserem publicar, tem que ser inédito o tema. Aí falou, caramba, você tem que ser algo inédito, o que vai ser? Aí a gente viu alguma coisa falando sobre criônica. O que é criônica? Congelamento de corpos. Congelamento de... Aí as duas Pronto. malucas resolveram escrever sobre isso, né? E a gente Pois tinha é. 6 meses para concluir o artigo, não é Que nós, verdade? que no meu caso, nunca tinha escrito, né? Olha que Isso. tranquilo. Eu já tinha escrito, mas não um artigo assim para uma revista séria. E a gente apresentou isso em Valladolid, no congresso na Espanha, né? Sim. Então, esse aí que a gente tinha uma responsabilidade. Bom, pessoal, Dante, já Ó, vai embora, Dante. Não vá, Dante, vai perder o material no final. Pessoal, não esqueçam também de colocar os e-mails de vocês aqui, por favor, para a gente poder ter como mandar para encaminhar. vocês o material, tá? Vão anotando os e-mails que a gente pega no final os e-mails de todo mundo. Totalmente gratuito, fiquem tranquilos. É, O não, objetivo aqui é ajudá-los. não, a gente quer dar um up aí. Aí, pessoal, você escolhe o tema. No caso, aqui a gente escolheu a criônica e tinha um prazo. A gente olhou o edital, viu as regras do edital. Ó, tem a Nesa de Salvador aqui. A gente viu as regras do edital e lá no edital falava como que tinha ser a métrica, a formatação, né? E tudo mais. Então a gente já sabia mais ou menos, tá? A gente tem que Uhum. seguir então essas regras do edital. Isso é importante. Quantas folhas de Sim. página, né? Qual é o tema, qual é a linha de pesquisa? É isso que eles chamam o nome, linha de pesquisa, né, Rê? Que eles queriam. E Sim, sim. na época a linha de pesquisa era Direitos humanos, que é super né? aberto, Que é né? extremamente abrangente. Puxa vida, vamos falar então de congelamento de pessoas. E a primeira pergunta que fizeram foi: mas isso é verdade? Isso existe mesmo? Eu falei, puxa, existe, acredite. Fomos pesquisar. A partir daí nós fomos pesquisar o assunto, porque realmente era diferente. E surgiu a ideia a partir de uma notícia, né, Fê? Lembra? Isso, a gente viu uma Numa notícia da notícia imprensa. uma notícia da imprensa primeiro de uma menina que tinha pedido para ser criopreservada, né? Quando ela falecesse, ela estava doente, e posteriormente surgiu uma notícia de um processo no Brasil de um senhor, né, que tinha falecido, e a família estava discutindo se ele deveria ser criopreservado, congelado, em outras palavras, para ficar mais fácil, congelado, ou enterrado. Né? Falei, puxa vida, meio doido isso, né? Mas vamos escrever, não tem nada, não tem um É. artigo sobre isso. Definimos o tema, que é a coisa mais difícil, você definir um Isso. tema. Definir o tema. E daí que nós fomos a perguntar a opinião de algumas pessoas, né? E fica uma dica, né, Fê? Eu acho melhor, às vezes, não pergunta muito, faz o que você pensa. Escolheu o Ó, tema. primeira dica também, dentro do tema, acredita em você. Porque às vezes as Exatamente. pessoas falam e elas mesmas falam, ai, que besteira, se eu escrever sobre isso, nossa, que bobagem, que a gente ouviu muita gente falando isso pra gente. Mas a gente acreditava que aquele assunto era relevante. E aí a Sim, gente resolveu, falou, não, vamos bancar. O que você vamos tem a bancar. perder, gente? Vamos falar, vocês têm Nada. uma coisa a perder? Não tem. Vocês É. acreditam, falam, olha, por exemplo, agora está no tempo de Covid, eu quero escrever um artigo sobre a educação em casa, sobre os professores, tem muito pedagogo aqui, né? Sobre os professores. Gente, os professores estão sofrendo pra caramba. Eu e a Renata somos Nossa professores, Senhora. gente, a gente está trabalhando 3 vezes mais nessa época, não Temos é? temos alguns amigos aqui na live que eu já vi que são professores também, colegas, né? Tá um desafio, né, gente? Tá um Estamos superando, mas tá um Tá um desafio, né? desafio. Aí pode escrever sobre isso. Aí tá. Primeiro passo, definir o tema, acredita em você e começa a se aprofundar na pesquisa, então. Aí qual é o segundo passo, Rê, que a gente tinha pensado em falar para eles?
O segundo passo, você tem que definir o tempo de duração, né? Então, você tem que saber quanto tempo você tem disponível para pesquisar e que você deve publicar, né? E fazer, buscar o edital. Qual é o edital? Então, puxa vida, eu vou me submeter a quais revistas, né? Cada revista tem as suas normas. É um desafio, né? Cada revista tem sua norma. No nosso caso, nós queríamos que fosse publicado num congresso internacional que seria realizado em junho. Então, tinha um congresso em Valladolid de direitos humanos. Então, nós fomos atrás das regras do congresso, porque isso vai definir, inclusive, alguns pontos, né, do artigo, por exemplo, número de páginas, tamanho de letra. Se tem que ser só em português, porque tem alguns artigos que você tem que colocar o título e o resumo em inglês, as palavras-chave, né? E tem essa questão também. Exatamente. Então, esse é o passo 1. O passo 1 que envolve definição do tema é um tema que você tenha afinidade, um tema que você tenha curiosidade, mesmo que pareça absurdo, né? Não, acredite você. Isso. Imagina que é mais absurdo que falar do que congelamento de pessoas, né? Veja. Considere o tempo e o edital, passo 1. Passo 2, né? Só um detalhe aqui, pessoal. Eu estou seguindo uma colinha nossa aqui, né? Para a gente não esquecer e poder sermos bem objetivas com vocês, né? Porque a gente quer passar tudo sem cansar vocês, né? Isso. Então, se são 5 passos, imagina a gente imaginar. Vamos falar para o pessoal 5 passos de uma construção de 6 meses. A gente teve que parar e pensar. Pensar nos 5. Olha, vi que a doutora Daniela entrou, a Andressa, Moretti, G. Gactomassi. Eu não conheço ele, mas legal ter você aqui. É o Gustavo, né, Gustavo? Olha aí, Gustavo. Professor lá da Metodista, Elaine também, professor da Metodista. Gente, passando nos prestigiando. Essa conhecer todo mundo aqui, ó, passar esse Covid aqui, que eu não aguento Humberto já advogado, Humberto, né, Humberto? Isso aí, Humberto. A Stephanie, que legal. Stephanie. Tá, então vamos lá. Segundo passo. Montagem do sumário. Que daí as pessoas têm um pouco de dúvidas, né, Fê? Gente, como montar um sumário? Um sumário é essencial, sabe por quê? Porque é a partir dele que você começa a sua pesquisa. Então, assim, você já escolheu um tema, pensa num nome grande para você ser profundo. Então, por exemplo, eu vou falar da nossa área, que é a que a gente tem facilidade na área de direito de família, né? Então, se eu fosse falar sobre alimentos, eu ia falar um tema grande. Por exemplo, Cida entrou e Cida. Eu ia falar assim, se fosse falar sobre alimentos. Então, a pensão alimentícia no período da quarentena, aonde a principal renda econômica desapareceu. Por exemplo, assunto maluco, tá, Humberto? Boa noite, Humberto. Ia falar sobre isso, é um assunto grande, por quê? Porque aí eu ia me aprofundar, É alimentos, estou colocando um período específico e um problema específico, né? E aí, a partir disso, a gente vai montar o sumário. O sumário é importantíssimo, tá? Porque é dele que a gente vai na pesquisa. Aí o sumário, eu gosto, acho que a Renata também, de dividir em 5, não é, Rê? Sim, para não ficar também muito longo. Porque o que acontece muito, você está pesquisando o assunto. E daí você começa a escrever. E a hora que você vê, o seu artigo tem que ter 20 laudas e ele tem 50, né? Gente, diminuir... é fácil, viu? É fácil chegar em 50. Diminuir é muito pior do que escrever, né? Você não sabe como você vai tirar. Você pega um amor por aquilo, né? Vamos falar a verdade. A gente pega um amor que nada a gente quer tirar do artigo. Só que ele não pode ser publicado com 50 laudas, né? Varia aí. Daí cada edital vai dizer... Que foi esse caso do Criônica, você lembra? Foi. Ele ficou gigante. Acho que ele ficou com 60, de tanto que a gente precisava. Ninguém acreditava que tinha tanta gente congelada, né, Fê? Que era possível. E tantos países. Então, foi uma loucura. Foi uma loucura. E aí, foi o primeiro artigo, a gente caiu nessa. E aí, o sumário é o mais importante. O que tem que ter no sumário? Vamos pensar. 5 itens do sumário. A introdução não entra no sumário, não é? Aí depois... aí vem o capítulo 1. Nesse capítulo 1, você pode colocar subitens, né? Aí no capítulo 1, você pode dar conceituação. O que mais pode ter no capítulo 1, Rê? Princípios, né? História, um pouquinho de história é interessante. Só uma dica, para quem é da área do direito,
né? Colocar história vai exigir que vocês busquem um livro de história do direito, né? Isso é uma dica que a gente pode antecipar aqui, tá mais para frente do Porque nosso não adianta roteiro, você mas lembrar, vocês têm que sempre trazer as obras onde vocês referência. retiraram, porque se colocar, se não tiver a citação da referência, onde vai ficar, né? Exatamente. No capítulo 2, normalmente vem capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, o desenvolvimento do tema. Então, no tema que a Fernanda colocou, então, pensão alimentícia num período X. Então, você vai falar da pensão alimentícia, depois você vai falar do período, vai falar das dificuldades. E é nesse momento, né, no desenvolvimento, que você precisa apontar os principais desafios, certo? Os principais desafios. Lembrando que considerações finais e introdução, vocês vão fazer ao final. A introdução, né? gente. Todo mundo quer fazer logo a introdução, e a introdução ela é um complemento do trabalho inteiro. Então, guarda ela vai ficar no começo, mas guarda ela para fazer quando você acabou o artigo. Exatamente. Bom, algumas outras dicas, né? O que eu fiz, como que a gente faz um resumo, uma introdução, uma revisão de literatura? O resumo do artigo, que todo mundo precisa colocar logo no comecinho, né? Bem vocês respondem a pergunta: o que o que nós fizemos em poucas palavras, né? O que foi feito? Então, no nosso caso da criônica, por exemplo, puxa, nós vamos levantar ali a relevância, nós vamos buscar algumas discussões jurídicas, e nós buscamos algumas pesquisas práticas, onde que isso está acontecendo, né? A Patrícia fez uma pergunta, e essas pesquisas, por onde começar? Ah, sim, Patrícia, nós vamos passar algumas dicas de sites de pesquisa, tá? Para vocês. Nós separamos alguns sites de pesquisa que vão ajudar. No nosso caso, além de alguns sites, nós usamos muitas matérias, né, que diziam sobre a criônica, né, inclusive livros antigos que falavam da possibilidade da criopreservação de pessoas, notícia inclusive de jornal e processo. Né? Nós fomos atrás de um processo no Brasil que tratava desse tema e fomos pedir cópias do processo. Mas nós vamos falar mais pra frente. Na verdade, falar de um caso prático, né? Porque num artigo científico você pode trazer um exemplo prático também. Você vai, então, pegar um tema que você vai aprofundar, como a Renata falou, falando do conceito, a parte histórica ali no primeiro capítulo, né? Princípios, como tudo começou. E depois, ao longo do seu artigo, você pode também tentar fazer uma parte prática. Por isso que a gente foi atrás do processo, né? Para trazer como Exatamente. Isso acontece hoje em dia, por exemplo, né? Exatamente. Então, nós falamos do passo 1, que é a escolha do tema, que é o mais importante. O passo 2, a definição do sumário. Então, vocês precisam colocar no papel introdução, capítulos, desenvolver os capítulos e considerações finais. Passo 3, algumas perguntas que vocês precisam fazer para vocês mesmos, né? Então, qual que é o problema, qual é a relevância, qual a hipótese que vocês trazem, para que possam, então, colocar ali no desenvolvimento do trabalho e no resumo, em poucas palavras, o que vocês trabalharam, certo, Fê? Certo. Eu vi que está entrando bastante gente agora. Pessoal, deixa eu avisar. A gente preparou um e-book para mandar para vocês aqui, para quem perdeu um pouquinho da live ou quem não está conseguindo anotar porque é muita coisa, coloque aqui o e-mail de vocês para depois a gente mandar esse e-book, tá? Não paga nada, não. É porque como a gente resolveu fazer essa live, eu falei, então vamos fazer direito. Eu e a Renata gostando de fazer a coisa direito. Então, a gente vai mandar. Então, quem quiser, não esquece de colocar o e-mail, senão a gente não tem como enviar para vocês, tá bom? Isso. Metódicas, quase nada, né? Mas tem que ter, gente, tem que ter um pouco de disciplina para escrever artigo científico. Sim, agora, deixa eu fazer um apontamento interessante, que eu acho que isso é bom para as pessoas. Olha lá. Eu, por exemplo, tenho uma maneira de escrever totalmente diferente do que a doutora Renata. Por quê? Eu tenho uma coisa meio caótica. Então, a gente está falando de pesquisa, né? Então, a gente escolheu um tema, montou o sumário. Capítulo 1, conceito, princípios. Capítulo 2, já vai aprofundando, por exemplo, se a gente falou de alimentos, quais os tipos. Já vai esmiuçando, puxando o fio. Gente, a hora que vocês puxarem o fio, não vai ter fio demais. Vocês vão ter que até podar os fios. Aí,
vai chegar um determinado momento aí do seu artigo que você vai falar assim, bom, agora está na hora de eu começar a pesquisar. Já fiz o sumário, já sei mais ou menos o que eu quero, né? A partir daqui. Porque esse sumário ele pode ser provisório. Ele não precisa ser, escrevi, não posso mudar. Pode mudar ao longo da tua pesquisa. Mas daí, o que acontece? Olha o jeito que eu escrevo. Daí a Renata vai falar o jeito que ela escreve. Olha que interessante, está todo mundo se encontrar. Eu pego tudo que eu acho do tema, eu procuro na internet, em revistas eletrônicas, conceituadas. Aí a gente vai passar para vocês aqui nesse material do PDF quais as revistas científicas são conceituadas, porque tem que tomar cuidado com o que pega na internet, para não pegar besteira ou até plágio, é complicado. Aí depois que eu peguei tudo, tantos artigos de revista, como até de jornal, pode citar, e livros. Eu abro tudo na minha mesa, no capítulo que eu quero, a louca, e começo a ler. Pá, 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 pá. E aí eu começo a escrever aquele capítulo. Agora vejam a professora Renata, querida, e a gente escreve junta. E dá Sim, certo. sim, dá certo. Renata escreve. Bom, eu sou completamente diferente, né? Meus alunos já sabem, eu tenho um problema, né? Quase um toque. Então, faço fichamento de tudo. Então, quando os alunos me perguntam assim, meu Deus, eu tenho que fazer o fichamento tal, mas é muita coisa. Eu falei, gente, dá certo, porque eu faço. Para tudo que eu leio, eu vou fazer fichamento. Pequenos fichamentos, evidente, né? Não vou fazer aqueles fichamentos imensos, né? Pequenos fichamentos. Por quê? Porque a partir do fichamento, eu coloco a página, a obra, eu vou separando os principais pontos que serão importantes para mim, né? Por página. Então, na hora que eu vou escrever, é muito simples, porque aquela ideia está central na minha cabeça, eu vou direto no... Aquela ideia está central. Gente, só entre nós aqui. Simples para ela, porque se eu fizer isso, eu já desisto. Eu falei para ela, Renata, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Porque você vem fichar tudo, eu acho maravilhoso, acho fantástico. Mas para mim não funciona, tá? Então tem as duas maneiras. Mas são jeitos. O Vini falou que fichar é tudo, pro Vini funciona. Não, é vida. Fichamento então, é vida. Gente, agora, por favor, tem alguém aqui que acha que faz igual a mim, só para não me sentir só na multidão? Tem. Me conta, alguém gosta de abrir tudo e ler tudo e aí começar a escrever? Não, estou só. Bom, tudo bem. Os loucos estão tá certo. Certo. Mas tem essas duas... Né, é importante a gente colocar isso, porque não tem... Cada um encontra o seu meio de fazer, cada um encontra o seu método de fazer, né? Tem pessoas que entendem que o fichamento organiza de alguma forma. Olha e tem aqui, pessoas... tem. Olha lá, estão aparecendo. Achei. Não, olha lá. Ai, achei a doutora Daniela igual, a Patrícia Militão igual. Ai, que bom, glória a Deus. Insana. Duarte. Puxa, muito obrigada, gente. Eu já não estou me sentindo mais tão assim, né? Eu vou fazendo os fichamentos, eu tenho pastas de fichamentos. A pessoa é tão doida, né? Que eu tenho pastas. Então, fichamento de tal assunto, fichamento de tal... Mas, enfim, cada um tem lá o seu método. É isso que é importante e fica claro para quem está assistindo. Porque senão vai... Tô ganhando agora, Renata. A Dani tô vendo. Que não, e o Jonathan falou que nem pensar. Tudo bem, gente, estamos empatados. Bom, enfim, e dá certo. E nós somos completamente diferentes nesse aspecto e conseguimos escrever juntas. Né? É importante, né, Fê, acho que dar uma dica aqui, muitas revistas aceitam artigos em coautoria, às vezes em coautoria de duas pessoas ou até de três, né? Tem revista que aceita. E isso facilita, é uma dica importante, escrever com alguém. E até importante, gente, vocês darem uma olhada, quem ainda nunca publicou, tem as revistas A, B, C, que daí de acordo com o que a gente encontra lá, vocês entram lá no site do CAPES, que vocês vão ver a lista de revistas. E aí, dependendo da revista, ela só aceita quem tem especialização, quem tem mestrado, quem tem doutorado. Gente, antes de começar a escrever para edital, dá uma olhada nas regras da revista, que são diferentes, às vezes, da regra do edital, tá? Senão, vocês escrevem, chega lá, é barrado, não é porque o seu artigo tá ruim, é porque você não está dentro das regras da revista. Por exemplo, aqui, desculpa me prolongar, a revista que eu coordeno aqui em Santos, na Unimes, a Legal e Ciência, né? Essa revista, ela aceita pessoas que têm graduação e especialização. Mas a revista que eu sou parecerista em São Paulo,
a revista Pensamento Jurídico, que é B1, já é só para mestre ou mestrando, entendeu? Então não é todo mundo. A gente já publicou nessa também, né, Rê? Antes. Sim, sim, sim. É importante. Da Metodista, os nossos amigos, professores da Metodista podem, acho que, nos auxiliar respondendo aqui como que é a regra do edital. Eu sei que está com o edital aberto, né, para o pessoal submeter artigo. Ah, é, gente? A minha revista também está com o edital aberto, a Regra de Ciência da Unimes, viu? Isso. Por Então, favor, são duas mande que eu vou revistas. publicar. Né? Ah, sabe outra São coisa importante, Rede Revista? Gente, eu lembro que na época eu e a Renata, a gente estava publicando onde a gente ia, a gente estava pensando onde a gente vai publicar, sem ser no Congresso. A gente tinha os 3 artigos, não é, Rê? Isso. A gente tinha que publicar 3 artigos e daí teria que ser também fora do Congresso, né? Isso. Então, o primeiro foi para o Congresso, a gente não sabia se ia conseguir publicar ele numa revista ou não, se só faria a apresentação dele, e a gente precisava olhar outras revistas para poder submeter os trabalhos. E olha só, tem revista que a publicação é bimestral. São a cada 2 meses. Tem outras que é trimestral, outras que é semestral, que nem a Legale, Ciência, Pensamento, é a cada 6 meses. Tem outras que são anuais. A da Defensoria Pública, não sei se o professor Jânio está aí, ela é anual? Você sabe? Eu acho que ela é anual. A Defensoria Pública, a revista da Defensoria Pública da União é anual, se eu não estou enganada. E eu não sei se ele está offline para poder nos ajudar. Eu tô vendo um monte de gente que está chegando aqui agora. Gislaine, a Sandra, querida. A Cleide! Olha, a Cleide fez o mestrado com a gente. A Claudinha, querida. Olha que bom estar com vocês aqui, viu? Muito bom. A DPU era... Falou. Tô falando, anual. A DPU era anual. Né? Então é importante dar uma olhadinha. Tá? E os meus alunos da Metodista aqui, ó, bora escrever, hein, gente? Bora escrever e publicar na revista lá da Metodista. Ah, também. Vai mudar, olha. O Jânio falou que vai mudar, vai ser semestral a revista da Defensoria Pública da União. Ah, perfeito. É melhor, porque daí consegue publicar mais, né? É verdade. Muito bem. Então, nós estamos aqui estamos indo para o passo 3, né, Fê? Isso, falando das perguntas de um trabalho científico. Falei um pouquinho do resumo, que tem que constar em poucas palavras o que foi feito no trabalho. Introdução, que nós temos que demonstrar qual foi o problema da pesquisa, né? Temos que pensar na revisão da literatura, o que já foi falado sobre isso. Então, a partir da pesquisa, olha, o que já descobriram sobre isso? Uma coisa que eu friso muito para os nossos alunos o trabalho acadêmico, ele não é uma opinião pessoal, ele é um trabalho de pesquisa, né? Então, na realidade, a nossa opinião é ao final e mais humilde. Gente, o trabalho ele é de pesquisa. Gente, isso o que foi dito. Porque a gente já começa a escrever um trabalho já com a ideia na cabeça, a gente já sabe o fim, que é a história que a gente quer preconcebida. Contar. Não é? Isso está errado, Não, isso dificulta, inclusive. Dificulta. Você tem que ser o mais imparcial possível no momento que você está escrevendo. E na conclusão, sim, aí você bota o seu coração. Sim. Mas em todo momento, e você não escreve na primeira pessoa, não. Como é que você escreve qualquer tipo de trabalho aí, de TCC, artigo científico, não é? Você escreve como, né? Sim. Esta pesquisa, este trabalho, né? Sempre é sujeito Exatamente. Grupo, porque exatamente. Porque a ideia é qual é a pesquisa sobre isso, qual foi a literatura que você usou e o que se disse sobre isso, né? Isso é bem importante. Então, a discussão, né? O que mais chamou a atenção no trabalho, tomando sempre como exemplo da Criônica para ficar mais fácil para vocês visualizarem, o tempo inteiro nossas dúvidas, os nossos debates eram: puxa, mas por que eu não poderia criopreservar, né? Por que não se faz isso? Por que não se fala? E se criopreservar, claro, hoje a criopreservação ela é do cadáver, mas a partir de uma evolução eu posso pensar num futuro, numa criopreservação de pessoas. Como que seria essa pessoa lá na frente? Eram discussões, então isso permeia o trabalho, né, Fê? Olha, o pessoal do ProOrdem entrou,
Shirley, querida, entrou. Olá, Shirley. Olha aqui, ó, o doutor Jânio já está falando para o pessoal enviar artigo para a revista da Defensoria Pública da União. Ah, Jânio, também quero para minha Também. revista. E eu quero para metodista. E ela que é uma metodista. Gente, a coisa que mais tem é revista Não, precisando de artigos de qualidade. O que cabe sim, a nós exatamente. é fazer uma boa pesquisa, né? Boa pesquisa, exatamente. Daí, seguindo, temos os agradecimentos, né? Quem ajudou no trabalho, referências, a que fontes, né? Você se referir, é importante, é necessário, e às vezes você coloca um anexo ou não. Exato. Então, A Liliane passo. fez uma pergunta aqui. Imaginemos isso nesse momento de Covid. Não entendi sua Pois, pergunta, Lili. acho que ela está falando da criopreservação, né? Da discussão da criopreservação no Ah, momento de Covid. É, lá, criogenia entendi. nesse momento de Covid, exatamente. Exatamente. A doutora E não Luciana só. entrou, olha, a professora Ah, oi, Luciana da Lu. Unimes, querida. Olá, Luciana. Que bom. Inclusive, eu vi que no nosso grupo, aqui na nossa live, tem alguns profissionais de biologia, geografia, que eles falaram no começo, Pedagogia. pedagogia, né? Nós só demos a ideia do homeschooling para pedagogia, educação. E para biologia e geografia, esse tema criônica, olha, é um campo fértil. Olha aí, o Thiago já está querendo chamar o Jânio para mandar artigo. Ah, mas esse povo dessa live já está muito sem vergonha aqui, viu? Já está aproveitando, nem acabou de aprender a escrever artigo. O doutor Thiago já quer fazer o link. Ai, mas tá certo, gente. Eu quero que vocês saiam daqui empolgados, porque, olha, muda muito. Eu vou falar para vocês rapidinho. Depois que eu e a Renata publicamos o primeiro artigo, que foi aceito, a gente conseguiu. Além da gente se sentir muito mais segura para os próximos artigos, né? A gente também conseguiu alçar outros voos, a gente conseguiu se aprofundar mais nas coisas, criou um método mais específico, né? A gente foi se aprendendo como escrever nesse contexto. Então, vale muito a pena. Não tenha medo. O primeiro artigo é o que mais dói, o que mais a gente tem medo. Depois, gente, vamos conversar? Só entre nós? Você já tem o não. Vai atrás do sim, né? Vai, escreve. É isso aí, Custa, exatamente. Né? Né? Diga, Bom, falamos do passo 1, falamos do passo 1, passo 2, passo 3, a elaboração do sumário, né? Falei de algumas dicas. Passo 4, desenvolvimento, né? Então, a separação por capítulos. Capítulos, princípios e parte histórica nós colocamos nos primeiros capítulos, discussão e atualidade nos demais e considerações finais, certamente, ao final, certo? E o passo 5, como fazer as considerações finais. As considerações finais, a gente precisa pensar que nós vamos mostrar para o leitor como o tema foi pensado, como ele foi desenvolvido, quais foram as principais discussões, e daí sim, agora a conclusão a partir do debate. A partir do debate que foi posto no trabalho, qual é a sua conclusão? Né? Então, esse seria o 5º passo. E daí o Jânio está colocando aqui a questão da coautoria, né? Acho que artigos em coautoria são legais pela nossa falta de tempo. Exatamente. Então, você consegue estudar, produzir mais, e claro, né? Eu acho que isso contribui muito mais para a nossa área acadêmica, né? Qualquer estudante da área do direito ou de outras áreas tem plenas condições de fazer um artigo científico, né, Fê? Seguindo esse passo a passo, que é Pegue o passo método. a passo. Pega na sua faculdade, tem algum professor que trabalha com iniciação científica, para ele te auxiliar. Como você faz a sua pesquisa, como você monta a estrutura. Sim. É legal, gente, vocês entrarem em outras pesquisas, em revistas, a gente vai dar para vocês ali naquele PDF no final, quem deixou aqui o e-mail. É legal vocês entrarem lá nessas revistas, buscarem o tema que vocês estão querendo escrever para ver se mais gente já escreveu sobre isso, se realmente é um tema novo ou se outras pessoas escreveram, né? E com isso, vocês também olhem a forma como está escrito, né, naquela revista. Porque tem revistas que aceitam ainda pessoas que estão ainda na graduação, desde que escrevam com pessoas já formadas. É legal. Por isso que a parceria é legal, porque, gente, escrever sozinho é uma solidão danada. A gente acha que nunca acaba de escrever, que sempre pode mudar, melhorar. Em parceria, chega uma hora que um puxa a orelha do outro, né? Aí vai que vai.
né? Chega, tá bom, já escrevemos tudo, tá bom, não vamos mudar mais nada, porque isso é um impasse, né? Eu e uma colega no doutorado, agora estamos escrevendo um artigo que, na verdade, com base no seminário que nós vamos apresentar, né? E esses dias eu falei com ela, olha, não dá, chega, porque nosso texto já está em 50 laudos, nós já vamos ter que reduzir, não vamos mudar mais nada, pelo amor de Deus. Já tá bom. A perfeição. Gente, ó, cuidado importante, regras da BNT. Tudo que vocês citarem de determinado autor, lembrem de fazer a referência. O que é referência do artigo? Então, você vai dar por exemplo, agora em tempo de Covid, o ministro da Saúde falou sobre a falta de respiradores no hospital. Você vai fazer uma fala dele, uma citação direta, até 3 linhas, escreve no mesmo parágrafo. Passou de 3 linhas para 4, parágrafo de baixo e recua e referencia. Aonde é que você ouviu isso? Foi no jornal? Foi na revista? Não é? A gente tem que referenciar. Isso. Foi num livro, né? E olha, gente, os livros, eles precisam ser usados. Eu sei que agora, nesse momento de quarentena, a gente não está tendo acesso à biblioteca, mas isso vai passar. Por isso que a gente já está preparando vocês, para vocês começarem as suas pesquisas agora, porque a hora que passar, você já tem que estar aqui, ó. Essa quarentena tem que ser útil para todo mundo, não pode deixar a gente trancado em casa pirando, né? Então, sim. Pense em revistas de qualidade, livros de autores consagrados na área que você está pesquisando, né? Ó, o Vini falou uma coisa aqui. Como reconhecer conflito de interesse? Alguns artigos trazem esse tópico. Bom, gente, você tem que olhar o que uma coisa contradiz a outra. Então, por exemplo, a Fernanda acredita que deveria, nesse momento, aumentar o auxílio às pessoas que estão aí em quarentena. A Renata acredita que não. A gente pode colocar dentro do mesmo capítulo esse embate, Sim. né? Eu falando uma fala, outra, de modo harmônico, para que apresente-se todas as vertentes daquela questão, né? Isso é uma ideia, né? O que foi, exatamente, Liliane? Mas a quarentena nos prejudicou? Prejudicou na pesquisa, com certeza. Mas nós vamos passar algumas. Mas tem algumas revistas, viu, Liliane, que elas estão deixando aberto. Por exemplo, a RT, eu sei que é uma revista cara, ela está aberta, porque você é advogada, né? Por isso que eu estou falando da RT. Ela está aberta agora para consulta, e ali tem doutrinadores muito renomados que dá para a gente fazer essa pesquisa. Então, de repente, pode ser uma outra coisa. E ó, o Jânio falou uma questão importante, Rio, plágio. Sim, plágio. Nossa Senhora, gente. Pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, plágio é o fim da carreira. É muito complicado. E daí que, às vezes, a pessoa até ela não faz de forma intencional, mas, na verdade, ela escreve sem fazer a citação de forma correta e aquilo é configurado plágio. Então, tem que saber como citar. No nosso material, nós colocamos um tópico só sobre citações, né? Recorda aquilo e passa num programa que chama Antiplágio. É muito importante. Olha, tem 2 perguntas Jonathan, aqui, ó. A Gesiane está falando, vocês começam pelo projeto de pesquisa e o Jonathan está falando quantos capítulos deve ter o desenvolvimento. Qual que você quer responder, Rê? Eu vou responder a do Jonathan. Tá. Eu acho que em relação aos capítulos, na verdade, nós sempre pensamos em mais ou menos 4 capítulos, não muito mais do que isso. Considerando que introdução e considerações finais, ele não tem a numeração de capítulo, né? Senão ele fica muito longo. Eu acho que 4 capítulos você consegue. No primeiro, colocar a parte histórica, introdução, e nos outros 3 fazer um desenvolvimento com os aspectos, aprofundando cada um dos aspectos do seu tema e do seu título. Tá certo. E aqui, respondendo a pergunta da Gesiane, vocês começam pelo projeto de pesquisa? Então, Gesiane, normalmente um projeto de pesquisa, ele é voltado para quando você vai fazer um trabalho mais profundo, né? Uma dissertação de mestrado, de doutorado. Cumprimentando aqui a Catiane e o Humberto, que estão entrando. Gente, o projeto de pesquisa para um artigo científico, a gente pode colocar que poderia ser o sumário, por exemplo, né? O sumário é o ponto inicial. Com o sumário, a gente vai longe, né? Porque a partir dele, a gente pode pensar onde a gente vai pesquisar.
né? Sem o sumário a Sim. gente não consegue. E o projeto de pesquisa ele é uma coisa maior, abrangente, muito mais profunda, se Sim. for no mestrado e no doutorado, né, Rê? É. Ou até no TCC, né, do trabalho de conclusão de curso, tem o projeto de pesquisa, em que eles têm que elaborar a hipótese, a relevância, a justificativa do tema, né, o problema. Mas no artigo, Isso. não. Eu acho que no artigo, penso eu, que o fundamental é você ter a curiosidade por um tema. Você pelo menos foi o que nos moveu até hoje, e nós escrevemos já alguns artigos, inclusive livros juntas, né, Fê? É Eu acho que a verdade. curiosidade sobre o tema. É. E ousar, não ter medo de escrever, né? Ó, Romilda, você está Exatamente. chegando aqui, a Oi, Rê está Romilda. chegando. Gente, no final aqui, a gente já está quase acabando, porque a gente quer conseguir salvar para o pessoal que não estava aqui. Vocês deixam o seu e-mail para a gente poder mandar o PDF, que a gente estruturou o básico que a gente está falando aqui, até dicas de onde vocês fazerem pesquisas em revistas eletrônicas bem conceituadas ou até portais de pesquisa, tá? Que são bem referendados para vocês terem uma pesquisa de qualidade. Lembra de deixar o e-mail aqui para gente. Aqui tem uma pergunta do O, Wesley. Isso, Wesley está perguntando os aspectos indispensáveis para ao redigir a metodologia, alguma receita de bolo a ser seguida. Então, Wesley, como nós estávamos falando, né? Primeiro, você vai definir o tema e depois escrever o sumário. O sumário tem que seguir uma ordem: introdução, capítulos e considerações finais. Sendo que nos capítulos, o primeiro capítulo, entendemos ser bom colocar princípios, fundamento histórico, para depois, nos outros três, fazer um desenvolvimento com debate. Essa seria a receita. Nós colocamos isso no material para mandar para vocês também. Tá? Né? E Como que vai ter? Diga. O Jânio acrescenta aqui, importante formular uma pergunta. A pergunta, exatamente, que está relacionada ali àquela curiosidade, né? Você tem que formular uma pergunta para que você possa responder essa pergunta durante o trabalho. Ó, a Mizia Silveira está falando que gosta de fazer um roteiro metodológico, né? Cada um vai encontrar a sua forma de pesquisar, a sua forma de começar a escrever. O mais importante é escrever, gente, é não parar de escrever. Porque se a gente ficar com medo, a gente não começa, né? Não sai do papel. Exatamente. Aí, olha, uma dica. Você começou a escrever o primeiro capítulo, você fala, gente, eu não estou com muito material. Eu não vou escrever isso não. Não, vai para o segundo. Vai para o segundo capítulo, se você já encontrou material, escreve o segundo. Eu não tenho do terceiro, tenho do quarto. Vai para o quarto. Por que acontece? Com o passar do tempo, você vai lendo e vai harmonizando um capítulo no outro. Então, necessariamente, você não precisa começar pelo primeiro capítulo. Mas, lembrando que a introdução você só vai escrever no final. Por quê? O que tem que conter na introdução? A ideia principal da sua pesquisa, quais as linhas que você encontrou, né, que vão para aquela pesquisa, falando, entende A, B e C, e as suas considerações finais vão estar ali na introdução, né? As considerações finais, algo bem brevezinho. Então, essa pesquisa foi voltada a entender o problema X, ponto. Aí você começa o trabalho. E a conclusão, você pode colocar a sua opinião, sim, né? Mas, gente, não esquece de referendar. É muito importante, senão dá plágio. Plágio, e como disse aqui o professor Jânio, autoplágio também. Né, Renata? Sim, o autoplágio que é exatamente. O que é o autoplágio? Então você já escreveu sobre aquilo e está repetindo, né? Para você colocar algo que você já escreveu num outro trabalho seu, você tem que referenciar, você tem que dizer, olha, e você coloca como se fosse terceira pessoa, como se fosse outra pessoa. No meu caso, né, vamos imaginar, Las Casas de Toledo escreveram assim, assim, assim. Né? Tem um artigo que nós escrevemos que foi sobre o aborto, que depois, num outro trabalho, com outro colega, eu mencionei o que nós escrevemos no artigo do aborto, mas eu mencionei o trabalho, né, para não cair no autoplágio. E coloquei tanto na citação quanto nas referências. Né? Aliás, isso é uma dica importante, porque na medida em que você vai se citando, vamos dizer assim, é importante para o seu currículo Lattes, né, Fê?
Ah, é Aliás, com pode ser tema tudo. acho que pode ser uma live É, sobre o pra- nosso currículo acadêmico, que é isso. bem É interessante. verdade, a gente pode fazer uma live só sobre Lattes também, que, nossa, é uma complicação, primeira vez que a gente faz. E, gente, qualquer profissional que tenha uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, sabe a importância do Lattes. O Lattes é o Sim, currículo onde você vai colocar suas pesquisas, suas publicações, palestras. Eu sei que muitos de vocês aqui já são convidados para dar palestras, seminários. Tudo isso que vocês participaram como ouvintes ou que vocês passaram ali atuando, porque às vezes a gente não coloca isso. E tem que constar no exatamente. Lattes, né? Que E também tem que faz constar. parte. O Jonathan, Fernanda, está colocando aqui uma resposta. Qual é a quantidade razoável de referências bibliográficas? Olha, você quer responder, Fê? Olha, gente, assim, depende do que você vai escrever. Vamos, se a gente está falando só de artigo científico, gente, artigo científico, um bom artigo científico tem que ter pelo menos, no mínimo, 15 referências bibliográficas. Vamos colocar assim? Porque se você só pegar 2 livros e escrever um artigo científico, você está copiando o que está no livro. Então, você pega 15 diferentes, mas não é que 15 para cada capítulo, 15 a obra toda. E 15 a gente está contando doutrina, o que é doutrina? Livros, que podem ser eletrônicos ou livros físicos, revistas eletrônicas, jornais, entrevistas de TV, podem ser decisões judiciais, que a gente pode trazer acórdãos. Tudo isso vai constando, né? Links ali de alguma vídeo do YouTube que vocês viram alguma palestra. Tudo isso entra na sua referência. Por quê? Quanto maior a sua pesquisa, melhor vai ser o seu trabalho, mais rico, mais profundo, né? Ó, a doutora Tânia está falando aqui, o Maia sempre fala sobre o currículo Lattes. Pois é, Tânia. Então a gente vai fazer uma só de Lattes, porque Lattes é importantíssimo para quem está na área da Sim. pesquisa. Tá? Isso é muito legal. Vamos aproveitar, Fê, e pedir para que vocês coloquem aqui quais são os temas que vocês gostariam de ouvir, de assistir uma live futura, né? Nós programamos uma série, né, na semana que vem nós vamos falar sobre mudança de carreira, na área jurídica, mas vocês podem nos dar sugestões aqui para que a gente possa trazer outros temas, né? Que sejam de interesse de todos. Exatamente. Porque a gente sentiu, né, a Renata também eu, que muitos colegas estão muito desanimados. O pessoal está em casa, né, todo mundo consegue trabalhar, caiu um rendimento que determinada área não tem. E eu falei, meu Deus, a gente não pode deixar a peteca cair, o pessoal cair em depressão, porque dá depressão mesmo, e ficar sem fazer nada. Se todo mundo tem um acesso à internet, tem alguma coisa, bora produzir, vamos girar, a vida gira, a gente não pode deixar esse momento, né, fazer com que a gente padeça. Pelo contrário. Então, a gente vai postar esse material, vai dar para vocês. Esse material eu costumo dar para os meus alunos só quando eu vou fazer orientação de artigo, né? Então, sempre que eu vou em algum lugar, por exemplo, eu já fui ali lá na comissão de família de São Bernardo, que o pessoal escreve artigos, meus queridos, que eu adoro, a doutora Sandra de lá também, a doutora Tânia. Falei sobre artigo científico, falei na ESA de São Caetano sobre artigo científico. Onde mais? Você já deve ter falado também, não falou, Rê? Sim, sim, já falei na ESA principalmente, na ESA Lapa nós falamos sobre artigo científico. Ó, os meus amigos aqui da Metodista estão pedindo para que a gente faça uma live sobre SIGA. E daí nós vamos convidar o SIGA, só para que todos entendam. É o nosso sistema lá na Metodista. Ah, o meu é o Professor Moodle. Gustavo. Não. Ó, gente, Professor desculpa. Gustavo vai fazer a live conosco, né? E professor Gustavo, professor Elaine, nós vamos fazer a live sobre SIGA. Vou dar um jeito de fazer uma live de 4. Não, ó, não, Um não. meeting, um Gente, webinar pelo amor de sobre Deus. SIGA. Pelo amor de Deus. Um webinar. Esses sistemas deixam a gente maluca. A gente, ó, você pensa que professor não estuda? Se a gente já estudava para preparar a aula, agora nesse momento a gente tem que estudar para poder colocar a aula no site, para mostrar a aula para vocês. Gente, é uma loucura. Ó, mas a gente só tem mais 5 minutos. Vamos responder Peraí, mais então, 2 perguntinhas para a gente conseguir salvar a live. E mandem os e-mails, quem quiser receber esse isso. material do PDF, o passo a passo dos artigos, com dicas de revistas científicas, o que tem que constar no resumo, sumário, palavra-chave, tá? Mandem aí, mais 5 minutinhos. Ô, Fê, enquanto eles formulam as perguntas, eu vou passar rapidamente sobre alguns sites de Tá. pesquisa que eu sei que é uma agonia, assim, de todos nós, né?
que também vai estar no material, isso vai estar no material. Então, nós usamos muitos sites das revistas científicas, impressas e eletrônicas. Então, como a Fernanda citou, a RT está aberta, mas existe a RT online. Existe a RT online que ela tem excelentes trabalhos. Então, agora nós temos a possibilidade, nesse período, de consultá-la, né? Mesmo não sendo um associado da RT online. Site de universidade também, né, Rê? Tem várias universidades com revistas eletrônicas. Sites de universidades, então bibliotecas como PUC, USP, Mackenzie, FADISP, Metodista, Unimes, nós encontramos tanto as bibliotecas quanto as revistas, né? Lembrando que da PUC e da USP a gente consegue pesquisar também fora da revista. O Pedro está perguntando para onde mandar e-mail. Não, Pedro, você coloca o seu e-mail aqui na live que a gente vai te mandar um material. Você não precisa mandar para a gente, não. Porque daí a gente salva o teu e-mail na lista e manda já o material para escrever artigo científico, tá bom? É por aqui mesmo, até o Vando já respondeu. Obrigada, Vando. Temos também o site no CNJ, né? Tem bastante material, tem cartilhas e tudo. STF, STJ e demais tribunais. Tem o Microsoft Academics também, não é? Microsoft Academics, o Scholar, né? O Scholar Google, o Cielo, poucas pessoas utilizam, poucas assim, pelo menos eu noto que as pessoas esquecem um pouquinho do Cielo, é interessante, que vai estar no material. Dialnet, World Wide Science, também nós selecionamos aqui, Scholarpedia, que é similar à Wikipédia, é mais ou menos o mesmo conceito. Academia.edu e alguns outros sites estão lá no material. RefSeek, não sei se é assim que fala, eu pelo menos falo RefSeek, que tem uma busca em milhões de documentos. Né? Gente, olha, por aí você já começa a sua pesquisa, já dá para escrever bem, para começar bem. Os livros que vocês têm, baixe da prateleira, dá uma olhadinha. Se alguém vai escrever sobre legislação, vê se ela está atualizada, se não houve nenhuma mudança legislativa. A gente vai ter que encerrar aqui a live para conseguir salvar, senão eu não consigo salvar, tá bom? Espero que dê certo, né? E semana que vem, então, a gente volta na quarta-feira, às 18 horas, para falar de... Mudança diária dentro do direito. Sim, na área do direito, mudança diária. Covid e direito digital, tem vários profissionais que estão pensando em migrar de área. E a gente vai falar um pouquinho do nosso caso também, tá bom, queridas? Tá bom. Adorei falar com todo mundo. Foi um prazer, viu? Prazer estar com você, Rê. Muito bom. Saudade. Obrigada, Fê. Obrigada também, com saudade. Meu lema, meus alunos já sabem. Coração para vocês. A doida dos fichamentos, né? Obrigada a todos que estiveram presentes. Vamos mandar o material. Isso. Obrigada, Álvaro. Vamos mandar. A gente encerrar para conseguir salvar. Olha, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, protejam. Quem puder, fique em casa. Tchau, até a próxima. Quarta-feira estamos aí. Tchau, queridos. Beijo. Eu vou começar um curso no ProOrdem Prática Jurídica. Esqueci de falar. Quem quiser, entra lá na minha página e segue a gente, da Renata Toledo e Fernanda Las Casas. Beijo, tchau. Beijos.